Fala galera que se liga aqui no canal Elétrica em Questão. Então vamos resolver agora a questão de número 30 para o cargo de técnico em eletrotécnica da Eletronuclear, ali a prova realizada no ano de 2022. Então, a questão 30 fala o seguinte: um técnico, ao medir a corrente alternada que supre um equipamento sem interromper o circuito, utilizou um alicate amperímetro. Para realizar a medida, ele usou o artifício de fazer 10 espiras enroladas na garra do medidor, com o fio onde está sendo medida a corrente. O alicate amperímetro indicou 8 amperes. Então, diante do exposto, qual será o valor aproximado em amperes da corrente que alimenta o equipamento? Então, tem aqui um desenho básico de como foi feito, né? Então, eu tenho a carga, né? Tenho o equipamento que está sendo alimentado por uma corrente, né? Por uma tensão e que faz circular uma corrente elétrica. Só que esse artifício, olha o que ele fez? Ele enrolou aqui nas garras do amperímetro o cabo de alimentação, um dos cabos de alimentação onde ele está querendo saber a corrente. Então, esse artifício aqui é utilizado quando eu tenho uma baixa corrente aqui no circuito. Então, a corrente do circuito é baixa. Vamos dizer aqui, ó, que a minha carga, ela tem uma corrente aqui de 0,2 amperes ou 200 miliamperes. E o amperímetro tem um range ali de medição mínimo de 1 ampere. Então, se eu for medir 200 miliamperes nesse alicate aqui, que o range mínimo dele aqui é 1 ampere, eu não vou conseguir realizar a leitura, porque a corrente não vai conseguir sensibilizar o circuito eletrônico e ele não vai conseguir ler o valor correto de corrente desse circuito. Então, o que eu faço? Eu faço bobinas, eu enrolo aqui o cabo. Então, quantas vezes eu enrolar o cabo, são quantas vezes eu vou ter multiplicado essa corrente que passa aqui para minha carga. Então, basta eu fazer uma divisão que eu encontro o valor real. Então, vamos lá, vamos ver como é que seria na prática, utilizando aqui na resolução da nossa questão. Então, vamos lá. Eu vou ter aqui, ó, o técnico fez 10 espiras, né? Fez 10 espiras na garra do medidor. Então, aqui na garra do medidor, o técnico fez 10 espiras. Beleza. E o amperímetro, então, quando ele fez essas 10 espiras, o amperímetro indicou 8 amperes, que é o valor medido. Então, aqui o valor medido, então o valor que apareceu aqui no display foi de 8 amperes. Só que eu sei que esse recurso eu faço só para multiplicar a corrente que passa aqui no meu circuito. A corrente que circula aqui no meu circuito é a corrente que seria o valor real. Então, eu vou ter o valor real, eu vou ter essa multiplicação aqui desse valor real pelo número de espiras e eu vou ter o valor medido. Então, como seria isso matematicamente? O valor medido, então o valor que aparece ali no display do amperímetro será um número de voltas, né? O número de espiras vezes o valor real. Então, eu vou ter uma amplificação do valor real conforme o número de voltas, conforme o número de espiras. Sendo que a questão pede que a questão pede qual o valor aproximado, né? Qual o valor aproximado medido no equipamento. Então, ele quer saber qual é o valor
real. Então eu tenho o valor medido, que foi 8 amperes. Eu tenho o número de voltas, que foi 10 amperes. Eu quero o valor real. Então, colocando aqui em evidência o valor real, eu tenho valor medido dividido para número de voltas. Então, fazendo agora a substituição dos termos, eu tenho aqui, ó, valor real é o valor medido, né? O valor real aqui no meu circuito é o valor medido, né? Que o valor medido que é dado no display do amperímetro, que é 8, dividido pelo número de voltas, número de espiras. O número de espiras foi 10 espiras. Então, o valor real é 8 dividido para 10 é 0,8 amperes. Então, o valor real da corrente que circula aqui pela carga é 0,8 amperes. Então, aqui a resposta correta é a letra D. Aguardo por vocês na questão de número 31.